Irmãos, eu tinha 7 anos de idade. O inimigo apareceu para mim e me ofereceu dinheiro. Eu vivia na miséria com a minha família. Para tanto, eu deveria caminhar na bruxaria. Eu escapava da escola bíblica dominical e ia aos templos dos bruxos. Eu comecei a crescer no ocultismo. Fizeram todos os rituais comigo e me ensinaram todos os fundamentos. Em minha vida, havia uma grande sede do mundo espiritual. Comecei a crescer, e as trevas me ofereciam mais poder, mais conhecimento. Eu me envolvi com feitiçaria, com voodoo. Eu fui reconhecido em Porto Rico como espiritista e bruxo mais jovem na área do ocultismo. Os médiuns, os que ensinavam bruxaria, os feiticeiros ficavam assombrados e reconheciam que eu tinha algo especial, e começaram a me oferecer muitas coisas. Satanás tinha um plano, mas Deus também tinha um outro plano. E Deus falava com a minha mãe que eu seria o seu inimigo, e que eu iria conhecer a morte. E isso foi muito impactante para minha mãe, saber que o seu filho iria morrer, e também seria inimigo de Deus. Ela não desistiu, seguiu orando e jejuando, e eu seguia crescendo na ciência oculta. E isso me fez subir a um nível impressionante de tal maneira, que eu me converti a um caçador de cabeças. Eu fui coroado com a base fundamental completa da feitiçaria, e tinha nível na maçonaria, e o inimigo me levou a um nível alto da maçonaria para fazer um trabalho especial. Ele fez isso comigo para destruir a criação de Deus. Ele apareceu para mim e me ofereceu poder e dinheiro. Ele me disse: seu trabalho agora não é mais fazer sacrifícios, não ter altares, mas perseguir a igreja. O dinheiro que ele me oferecia era impressionante, um poder alto. Eu tinha pessoas à minha mercê. Ele me disse: aqui está a lista. Você tem o poder especial de voar pelos ares, se converter em cachorro. Você poderá fazer muitas coisas, mas eu quero que você destrua um povo que canta, porque eu não posso entrar nesse lugar. Aquilo me impactou porque o objetivo dele era o de destruir as almas. A oferta era irresistível e eu aceitei. Ele me levou à mesa branca de Porto Rico, onde estão todos os feiticeiros, onde estão todos os santeiros, os satanistas, e eles diziam: Carlos, como você pode ter um cargo que nós não podemos ter? Quando eu disse que ele havia me mandado destruir igrejas, nesse instante começou a guerra. Comecei a destruir as igrejas com bruxaria e feitiçaria. Eu fui um destruidor de igrejas. Passei 23 anos destruindo pastores, missionários, evangelistas. Eu caçava. Eu era um caçador. Eu buscava quem orava de verdade e jejuava e começava a trabalhar com enfermidades espirituais. Eu quero que o povo entenda que os dardos do inimigo são espirituais. Minha perseguição era extrema. Não havia denominação que eu não visitasse. Eu visitava em todo o mundo. O inimigo se apresentava para mim vestido como anjo, brilhante, e era muito bonito. Seus olhos eram azuis, uma beleza que não tem na terra. O que eu notava era que havia uma nuvem negra que não me deixava ver os seus pés. Mas isso para mim não havia nada de importante. Mas havia algo nele muito impressionante que ele chamava a atenção dos olhos. Era como se ele fizesse os olhos cativos, como se fosse o veneno mais brutal de uma cobra. E como eu aceitei o cargo, ele me arrumava muito dinheiro. Em um dia era $10.000, $20.000. Às vezes ele me dizia: vou te dar 50 mil, mas quero que você acabe com o pastor tal. Cada vez que ele aparecia para mim era um trabalho. Ele dizia: quero que destrua este ou aquele. E eu dizia para ele: porque você mesmo não vai e destrói. E ele me disse: eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele mesmo reconhecia que não era onipresente. Não era somente eu quem destruía as igrejas, mas haviam espíritas, satanistas, feiticeiros, muitos que gostavam de destruir igrejas. Deus sempre me enviava uma mensagem. Haviam pessoas de Deus que eram atrevidas e paravam na minha frente e diziam: veja, bruxo, nós estamos te vendo, nós estamos com o Espírito Santo. Eles faziam guerra contra mim, e eu nunca podia tocar neles. Eu enviava câncer, enviava enfermidades espirituais, dardos, lanças, e eu não podia com eles. Eu quero que entendam: Satanás pode curar tua enfermidade, para que você se torne cativo dele e entre nessa falsidade. Mas o único que tem a salvação é Jesus Cristo. Ele tem a verdade e a vida. O Senhor sempre estava olhando para mim porque havia uma mãe jejuando e orando. Eu ia em uma igreja que orava e jejuava, e eu vi uma cobertura branca nas pessoas. E eu pensava: o que tem nessas pessoas que eu não posso destruir? Eu sacrifiquei granjas completas para poder destruir essas igrejas e não conseguia. Não removia nenhum cabelo daquela gente. Eu dizia: o que tem aquela gente? Porque outras igrejas eu conseguia destruir.
colocava uma cinta negra na porta, e com estas pessoas eu não podia fazer nada. O Espírito Santo caminhava com eles. Uma coisa que me impactava é que haviam pessoas que iam à igreja e me procuravam para destruir alguém, o pastor ou a igreja, que gostavam do marido ou a esposa de alguém, me pediam para destruir seus cônjuges. E essas pessoas eram cristãs. Eu dizia para eles: o que queres aqui? Vocês já têm o seu Deus. E eles diziam: eu não posso esperar nele. E eu usava essas pessoas como portais de maldições para essas igrejas. Eu dava alguma coisa para que eles fizessem ou derramassem no altar. Isso é forte, irmãos. Nós temos que desmascarar o diabo. Às vezes os cristãos iam à minha casa e eu não podia fazer nada, porque quando batiam na porta, havia um homem resplandecente na frente deles, e então eles quebravam minhas estátuas e imagens e eu pensava: quem eram eles para fazerem isso? Quem são estas pessoas? Mas eu não podia me mover. Eu havia me preparado. Havia sangue no chão e sacrifícios. Mas aquelas pessoas não se importavam com isso. Eles diziam: diabo, nós não temos medo de ti. Nós temos o Deus Todo-Poderoso. Eu não podia me mover. Então a pastora me disse: cala tua boca em nome de Jesus. E eu não pude abrir a minha boca a noite inteira. Eu pensava: que poder essa gente tem? Ela pregou para mim, e Deus disse pela boca dela que Ele estava disposto a me perdoar. Eu dizia: você é meu inimigo. Como é possível que queira me perdoar? Eu recusei. Não quis saber de Jesus Cristo. Minha esposa e meus filhos estavam chorando, mas eu tinha o coração duro. Deus havia me dito por aquela mulher: eu te amo. Naquele momento eu chorei. Sim, eu chorei porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra o coração. Mas havia uma profecia que teria que se cumprir, que era a minha morte. E o Senhor disse para mim através daquela pastora: se você não vier a mim, a morte é certa. Eu recusei Jesus. Eu não o quis. 3 dias depois a morte me surpreendeu. Tive uma parada cardíaca, um derrame cerebral e uma falha renal. Caí morto nos braços da minha esposa. Me levaram para o hospital, e o médico constatou a minha morte às 6 da manhã. Eu não quis Jesus e a morte me surpreendeu. Eu acreditava que sabia tudo e que tinha todo o fundamento que havia na Bíblia satânica. Minha alma saiu do meu corpo. Eu pude ver tudo ali. Eu vi que haviam colocado meu corpo em uma cama de metal. Eu tentava entrar no meu corpo, mas não podia. Os meus 5 sentidos eram aguçados. Eu ouvia em meus ouvidos um zumbido dizendo: bestas. Em uma fração de segundos vieram 2 demônios me buscar. Me pegaram como se pega um ladrão. Quando eles me tocaram senti angústia, dor e opressão. Senti dor, porque esses demônios traziam dor e opressão do inferno. Estou dando este testemunho e há milhões de pessoas descendo ao inferno. As pessoas não sabem, e vão para lá por ignorância. Porque Cristo morreu na cruz para nos dar salvação. Porque foi Deus mesmo que criou o inferno. Satanás não criou o inferno. Deus não criou o inferno para o ser humano. Criou para Satanás e os que se rebelaram. Nós iremos para esse lugar se não formos para Cristo. Eu nesse momento não quis. Eu havia ido para o inferno com escolta. A dor era brutal e eu não podia escapar. Minha alma gritava. Mas quem iria me ouvir? O lugar em que eu estava havia muita gente. É um lugar escuro onde os demônios parecem cigarras cruzando de um lugar para o outro. Se abriu uma porta, e eu vi como uma pestilência com milhões de mortos. Não existe um lugar com um odor mais forte que este lugar. Todas as pestilências da terra não se comparam a este lugar. Os gritos eram de milhões de pessoas de uma vez. Eu disse aos demônios: para onde vocês estão me levando? Eu sou Carlos Lopes. Eles me disseram: não nos importa quem você é. Na terra você tinha poder, mas aqui, quem manda somos nós. Os demônios zombavam de mim. Eles se transformavam na minha frente em forma de Maria, de Santa Bárbara, de Xangô. Eles me diziam: olhe como nós zombamos de você. Eles faziam muitas coisas zombando de mim. E no caminho eles iam me torturando. O calor nesse lugar era como se o sol estivesse ali dentro. O vapor queimava. O calor era intenso. Haviam muitas almas torturadas. Me levaram à entrada. E ali eu via como almas caíam ali. Desciam ali como areias do mar. Haviam almas de diferentes lugares e me colocaram no lugar dos bruxos. Ali estavam bruxos de todas as épocas vestidos com as roupas de suas épocas. Ali haviam colunas de fogo. E eu dizia: o que é isso? Onde eu estou? Era uma agonia, um desespero. Comecei a sentir que a minha alma se secava. Eu senti uma dor que eu não posso descrever. Neste lugar, eu senti os vermes. Os vermes tinham 3 bocas. Os vermes emanavam da alma. Se você arrancasse um, apareciam mais 20. Eles são como piolhos em cima da alma. Eu via como as almas ali corriam gritando em histeria.
Eles gritavam dizendo: Deus, me salve daqui. E os vermes estavam em cima deles. Eles lançavam os vermes no fogo, mas os bichos não saíam deles. Os demônios riam. Eu dizia: eu tenho os fundamentos da feitiçaria. E os demônios riam de mim. Eles me diziam: a quem você vai chamar? E eles se transformavam em deuses pagãos. E eu dizia: por que vocês apareciam para mim na terra? Eles me disseram: porque nós fazemos com que o mundo caia em confusão, para que terminem aqui. A maior tortura ali é que os demônios te mostram a hora e o momento em que Jesus te chamou quando você estava vivo. E quando você o recusou, eles não falam o nome do Senhor. Eles falam: você teve oportunidade, mas você ganhou este lugar. E eu gritava: ali, eu vi bruxos que estavam em jaulas. Ali, eu vi duendes que maltratavam os bruxos, batiam na cara deles. Haviam muitas maneiras de torturas. Onde quer que vá sua alma, não há purgatório, é só o inferno. E eu naquele momento preferi o inferno porque eu havia recusado o Senhor Jesus. Em um momento, uma luz entrou ali naquele lugar, e os demônios se dissiparam. Aquele lugar ficou iluminado como se fosse de dia. Foi algo impressionante. Foi quando ouvi uma voz chamando o meu nome por 3 vezes. Ali eu conheci o Senhor Jesus. Ele tinha vestes brancas e flutuava no ar. Ele tinha umas sandálias, e seus pés emanavam um fogo diferente do fogo do inferno. Então apareceu uma mão, derramou um sangue e me limpou. Comecei a sentir um alívio, e os vermes saíram. Eu dizia: Senhor, me tira daqui. Eu vou pregar a tua palavra. Eu sei que sou falso. Eu sei que te persegui. Me deixa sair daqui. Então o Senhor me mandou ficar quieto e me disse: eu só vim te buscar porque eu prometi a sua mãe. O Senhor não foi me buscar porque eu era o Carlos Lopes. Ele não foi me buscar porque ele pode levar uma pessoa no inferno e dar a ela uma revelação. Ele foi me buscar porque ele deu uma promessa à minha mãe. O que me impactou foi ver aquelas bestas, animais, demônios em forma de escorpiões torturando as prostitutas. Eu pude ver os homens que bebiam. Os demônios davam licor para eles, e eles bebiam e se consumiam. Vi montanhas de cocaínas, montanhas de maconha, e os demônios faziam com que as almas se submergissem ali. Isso não era para o prazer, mas para o tormento. Pude ver lugares no inferno por onde as almas caem e nunca chegam ao fundo. Vi muitas sessões, mas era tudo ordenado. Ali nada era agradável. Eu dizia ao Senhor que queria sair dali, e o Senhor me dizia: eu tenho trazido muitos aqui em revelações. É necessário que vejas, para que o meu Pai seja mais exaltado pela glória que farei contigo, para mostrar ao meu povo que eu levanto mortos. Eu faço qualquer coisa para que o meu povo se salve. O que mais me impactou foi que o Senhor começou a chorar, e eu disse: Senhor, por que choras? Ele me disse: eu vou te levar em um lugar mais terrível, um lugar que ninguém quer ir, um lugar que por causa da minha palavra meu povo não quer obedecer, a mesma palavra que te bendiz, a mesma palavra que te condena. Então pude ver um lago imenso, e nesse lugar, pude ver que pessoas submergiam nesse lugar. E os demônios os apunhalavam torturando e zombando deles. Eu vi pessoas vestidas com ternos. O Senhor me disse: esse era pastor. Ele me roubava nos dízimos e nas ofertas e dizia ao meu povo que não precisava dizimar e ofertar. E eu dizia: Senhor, os pastores são bons. O que ele faz aqui? O Senhor me disse: com o tempo você entenderá, porque nenhum ladrão entrará no meu reino. Pude ver um evangelista que enganava o povo dizendo mentiras para eles e os manipulando. E o Senhor me dizia: não se pode enganar o Espírito Santo. Você não pode enganar as pessoas. Você não pode manipular a palavra, porque senão as pragas do meu livro cairão sobre ti. Eu não entendi o que o Senhor me dizia. Ele me dizia: veja a missionária. Eu via ela, e ela era torturada ali porque roubava, levava as roupas das crianças para casa e vendia. As ofertas não iam a lugares nenhum. Ela pegava e pagava as coisas da casa e do carro. E a bênção nunca chegava onde tinha que chegar, e ela pensava que podia enganar a Deus. E o Senhor me dizia: meu Espírito ensina tudo. Vou te mostrar o porquê meu povo está se perdendo. Então o Senhor me levou a uma igreja onde as irmãs estavam louvando. Elas cantavam como anjos, falavam em línguas. Eu disse: Senhor, onde está o pecado aqui? E o Senhor se colocou atrás delas como um redemoinho e disse: cada uma delas se odeiam. No coração de cada uma delas existe soberba. Nenhuma delas se amam. Meu servo, quando você tiver algo contra o seu irmão, deixe a sua oferta diante do altar e reconcilia-te com ele, para que ele não te entregue ao juiz. De certo tem que perdoar. Se não perdoar é como um homicida, e homicidas não entram no meu reino. Meu espírito em todo o tempo ensina isso, mas eles não querem entender. Mesmo que profetize,
fale em línguas, mesmo que dance, se não tiveres amor, é metal que ressoa, e sino que tine. O justo com dificuldades se salva, o que será então do ímpio e do pecador? Irmãos, eu fiquei 9 horas e meia no inferno. Minha esposa já havia assinado os papéis. Meu corpo já estava no saco. Não havia mais nada para ele. Já iam me levar. Foi quando Deus me deu a vida para dizer ao povo de que ainda há esperança. É tempo de voltar para Cristo. É tempo de deixar a discussão. Temos que nos unir contra Satanás e não contra os nossos irmãos. Não podemos enganar os nossos irmãos. Se está caído, temos que levantá-lo. Não importa de qual igreja sejas. Não importa o título que tenhas. Eu vi no inferno pessoas com 50 anos de evangelho, mas se perderam. Por favor, irmãos. Isso é questão de obediência. Já é tempo. Se você quer ir com Cristo, perdoe o seu irmão. Não existe igreja perfeita. O Senhor restaurou o meu corpo, e os médicos do hospital disseram que foi um milagre. Sejamos luz em meio às trevas. Amém.